Isso aí, pessoal. Agora a gente continua com os conceitos iniciais a respeito do nosso ICMS. Eu acho que é muito importante você entrar nessa parte inicial aí da aula, né? Fazer as suas anotações, entender o processo para a gente poder entender, inclusive, que o nosso ICMS, por ter uma origem, né, vinda de vários outros tributos, ele é um tributo que ele não tem somente uma linha de atuação, vamos dizer assim. Ele, por exemplo, não só incide sobre operações com mercadorias, como a gente já estudou aqui com você, né? Circulação física, jurídica, econômica, aquilo tudo. Ele também incide agora sobre um outro tipo de atuação que não tem nada a ver com mercadoria necessariamente, mas sim a prestação de serviços. O objeto de uma obrigação de fazer algo. Prestar serviço é quando um prestador, a princípio, né, contratado por um tomador, vai fazer algo para você. Então você vai lá e eu quero contratar um serviço de transporte para levar minha mobília daqui até o estado de Minas Gerais porque eu passei no concurso. Você mora onde? Eu moro aqui em São Paulo. Então, na idade, você vai levar mobília, prestação de serviço de transporte interestadual, está contratando uma transportadora para fazer isso? Fato gerador do nosso ICMS. Então, nossa aula hoje vai ser sobre prestação de serviços de transporte. Vamos começar então? Na prestação de serviço de transporte, você tem a seguinte situação. Primeiro, uma prestação, que deu expressão latina praestare, significa satisfazer, cumprir uma obrigação, constitui-se no objeto de uma obrigação. Então, a prestação aqui citada é o objeto de uma obrigação. Obrigação que a gente fala de fazer. Aqui não é uma obrigação de entregar algo, mas sim de fazer alguma coisa. Fazer o quê? Fazer um serviço. Serviço vem da expressão latina servitium, que significa atividade, significa trabalho. A palavra que desde a sua origem ligava-se à condição de escravidão. Passou posteriormente a designar todo e qualquer trabalho ou tarefa a ser executado por alguém. Não somente o trabalho físico, como também o trabalho intelectual. Tem um camaradinho aí que está batendo firme aí no chão aí, né? É um produtor rural, né? Então é uma das atividades, né? Prestação de serviço. Então, na verdade, você, a princípio, contratar o serviço, você está contratando uma forma de trabalho, seja um trabalho físico, seja um trabalho intelectual. E a prestação de serviço, nós temos dois fatos geradores acontecendo aqui no nosso, em todo o território nacional, da competência dos estados. O primeiro deles você vai, a princípio, estudar comigo. Então, vamos lá. Prestação de serviço, então, é um contrato de trabalho que, como fato gerador de imposto, jamais será um indicativo de um vínculo empregatício regido pela consolidação da legislação trabalhista, CLT, mediante o qual uma pessoa se compromete a prestar a outra, sem estar a ela subordinada, certa atividade mediante uma remuneração. Então, na verdade, o que nós vamos, a princípio, tributar é um contrato de trabalho, né? É o início da prestação de serviço vinculado a um contrato de trabalho, que não pode ter esse vínculo empregatício. Então, toma cuidado. Vou botar até com uma outra cor aqui no marca-texto. Vou botar laranja aqui, ó. O nosso contrato de serviço não pode, jamais será um indicativo de um vínculo empregatício. Mas sim, vai ser aquele onde uma pessoa se compromete a prestar a outra, mas sem estar a ela subordinada. Olha só, o que a gente quer é isso, ó. Mediante remuneração, ó. O que a gente quer é isso, que é a alocação de serviço. Você entendeu? Então, cuidado. Serviços que eu mesmo presto para mim mesmo não estão amparados por incidência do imposto. Então, eu pego meu caminhão e levo até a minha mercadoria até o destinatário. Isso não é um contrato de serviço, isso não é uma locação de serviço, não é prestação de serviço que a princípio tem incidência do nosso imposto. Você entendeu? Então, na verdade, a gente procura situações onde você, o tomador de serviço, contrata alguém. Ele contrata o prestador de serviço para fazer o serviço, para executar o serviço. E o serviço agora que a gente vai falar é justamente o serviço de transporte. De acordo com o ilustre autor Ponte de Miranda, processualista, transporte é o contrato pelo qual alguém se vincula, é um contrato que alguém se vincula mediante um pagamento a transferir de um lugar a outro pessoas, valores, mercadorias ou bens. Você já viu a aula comigo de que bem é diferente de mercadoria, mas a mercadoria, na verdade, tem a finalidade comercial, então ela é produzida para venda ou comprada para revenda, e o bem não tem essa atividade comercial. Mas, independente disso, você transportar pessoas, transportar bem, transportar valores, transportar mercadorias, é tudo
fato tirador do nosso imposto, né? Tudo fato tirador do nosso ICMS. Na verdade, sabendo a origem e destino, sendo interestadual ou intermunicipal, já temos fato tirador ali envolvido. Fechou? Entendi, professor. Então, na verdade, pessoas, bens, mercadorias ou valores, quando forem transportados, teremos a incidência do nosso tributo, teremos a incidência do nosso imposto. E mediante retribuição. E o que é essa retribuição, professor? Essa retribuição tem um nome. Normalmente, os estados chamam isso de frete ou preço do serviço. Então, os estados normalmente chamam essa retribuição aqui prevista, ó, de frete. Nessa retribuição aqui prevista, eles chamam de frete. Também conhecida como preço do serviço. Então, na verdade, guarda essa informação aí para a gente poder levar para a prova, né, professor? Entendi. Então, na verdade, o transporte tem como base de cálculo o preço do serviço. E o nome dessa base de cálculo, na maioria dos estados, e até nas questões de prova, vai ser frete. Tudo bem? Guarda essa informação. Agora eu vou lá para uma legislação que nos ajuda em todos os estados. Ela é única para todos os estados. Um ajuste que fala de obrigações acessórias. Aliás, os ajustes são assinados perante o CONFAS. Normalmente a gente só fala de convênios CONFAS, mas tem os ajustes CONFAS que são assinados para falar sobre obrigações acessórias. O ajuste da nota fiscal eletrônica cai em prova. Esse ajuste é interessante porque ele está dentro do regulamento da maioria de todos os estados brasileiros. Nós temos esse ajuste. É o ajuste 2/2008, que fala de especificações técnicas a respeito do transporte a ser tributado pelo ICMS em todo o Brasil. Então, é muito interessante que a gente veja essa situação. Vamos lá na telinha para você ver? O ajuste é o ajuste 2/2008. Ele fala assim na sua cláusula primeira. Ficam acrescentados a seção número 11, aliás, subseção 11 da seção 3 do capítulo 1 do convênio CINIEF. O que é o CINIEF? Essa sigla aqui sempre me atrapalha, professor. CINIEF significa Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais. Então, na verdade, existe um sistema integrado de informações econômico-fiscais que trata a respeito das obrigações acessórias em todos os estados. Vou falar de novo, em todos os estados. Então, esse sistema integrado de informações econômico-fiscais acaba sendo bastante interessante para a gente cumprir e levar para a prova. Tá, então esse ajuste é o ajuste CINIEF, que fala de informações econômico-fiscais, fala de obrigações acessórias em todo o Brasil. E aí ele trouxe, né, o ajuste, informações importantes num outro convênio. E ele trouxe essas seguintes informações, ó. Para efeito da aplicação da legislação tributária para todos os estados, em relação à prestação de serviço de transporte, olha só, em relação à prestação de serviço de transporte, vamos ter a seguinte nomenclatura. De um lado, nós temos o remetente. Então, vamos definir agora quem é o remetente. É a pessoa que promove a saída inicial da carga. Então, a gente tem que guardar esses nomes, porque são os nomes que são utilizados nas provas. Então, todo o regulamento de todos os estados vai usar esses nomes. Então, eu fui lá buscar a legislação que fala de um regulamento para todos os estados para trazer para você importante informação para você levar para a prova. Então, remetente é aquela pessoa que dá saída inicial da carga. É aquela pessoa da onde está saindo a mercadoria. Então, inclusive para você que já estudou a Lei Candir ou vai estudar a Lei Candir comigo, você já sabe que é ele que vai determinar para que estado é devido o tributo. Porque o local onde se inicia a prestação do serviço de transporte de carga é o estado para onde é devido o nosso tributo. Então é muito importante que a gente saiba onde está o remetente, porque lá já temos o início da nossa tributação. Claro, quando o transporte é entre estados distintos ou entre municípios distintos, interestadual e intermunicipal. Tudo bem? Professor Tudão, vamos lá. Destinatário é a pessoa a quem a carga é destinada. Então, o destinatário é o destino final da carga. É para onde a carga está sendo enviada. O destinatário acaba sendo importante para um outro tipo de fato tirador. Quando as operações ou prestações não são internas, se forem para outro estado, poderá haver o que nós chamamos da necessidade da cobrança do DIFAL, o famoso diferencial de alíquotas. Então, quando nós temos um usuário final de serviço e o serviço veio de outro estado, para que haja uma equiparação da tributação interna com a tributação interestadual, eu cobro DIFAL desse usuário final de serviço contribuinte do ICMS. Ou cobro DIFAL desse usuário final de serviço não contribuinte do imposto
quando o prestador, a princípio, vai fazer esse recolhimento. Então, tanto de FAO para o contribuinte quanto para o não contribuinte precisam saber aonde está o destinatário final da carga. Então os termos são... Eu nem sabia onde é que estavam esses termos, professor. Eu sempre olhava no regulamento e eu não achava essa nomenclatura facilmente, mas a gente acha para você. Outro bastante importante conceito aqui, ó. Quem é o tomador do serviço? Então, ó, tomador do serviço é aquela pessoa que, de forma contratual, é responsável pelo pagamento do serviço de transporte, podendo ser remetente, podendo ser destinatário, podendo ser um terceiro interveniente. Olha que interessante. Tomador de serviço é aquele de forma contratual se responsabiliza pela contratação. Ele é o responsável contratual. Ele é o responsável contratual. Ele é o responsável por pagar aquele serviço que ele está contratando. Então ele também é responsável pelo pagamento. Então ele é contratualmente responsável. Veja, não é o legalmente responsável, contratualmente. É um contrato entre as partes, porque é um contrato de locação de um serviço. E você tem de um lado o prestador, de um outro o tomador, e eles combinam o preço, né? O preço do serviço, que no caso do serviço de transporte nós chamamos de frete. Então, pode ser que esse determinado tomador de serviço seja o remetente. Aí a gente vai pegar uma cláusula internacional de comércio e vai jogar um nome para ele. Tipo, CIF. O CIF é uma cláusula internacional onde você tem o frete e o seguro por conta do remetente estrangeiro. Mas nós abrasileiramos essa cláusula e dizemos que o frete é CIF se o remetente é o responsável contratual por aquela contratação do frete. E 2, destinatário. Aí eu vou chamar de FOB, Free On Board. É outra cláusula internacional de comércio que eu vou abrasileirar e vou dizer, toda vez que se falar cláusula FOB, é que o frete e o seguro para trazer a mercadoria até o destino são por conta do destinatário. CIF, remetente, guarda isso. FOB, destinatário. Remetente, destinatário. No meio deles tem... Aí você fala, no meio deles tem o transportador. Pois é, mas a lei, né? Aliás, o ajuste CNF não chama de transportador. Olha só que interessante. O frete pode ser por conta do remetente, então aqui ele é CIF. O frete pode ser por conta do destinatário, então aqui ele é FOB. O frete pode ser por conta de um terceiro interveniente, então não vai ser nem CIF nem FOB. Tá certo? Quando for por conta de um terceiro, não é nenhum nem outro. O frete pode se dar por conta do emitente. Olha só que interessante, né? O prestador de serviço de transporte que emite o documento fiscal relativo à prestação do serviço de transporte. Então, o frete por conta do emitente é quando o prestador de serviço de transporte, ele é que emite o documento fiscal. E qual que é o documento fiscal que o prestador de serviço de transporte, que é a própria transportadora, o caminhão lá da transportadora é o prestador de serviço de transporte, emite? É o que nós chamamos de conhecimento de transporte. Hoje em dia, em todo o Brasil, conhecimento de transporte eletrônico. Então, vamos lá. O emitente, então, é o transportador, professor? Exatamente. E o que ele emite? Conhecimentos de transporte. Mas se for aéreo, conhecimento de transporte aéreo. Se for marítimo, conhecimento de transporte marítimo, aquaviário. Se for terrestre, conhecimento de transporte eletrônico. Então, na verdade, conhecimento de transporte eletrônico, ele substituiu um monte de conhecimentos que nós tínhamos via papel. E quando a gente fala que é eletrônico, é de forma meramente digital. Está lá no sistema SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que tem caído na prova dos senhores, normalmente na parte de auditoria contábil, e a gente tem aula aí para poder ajudar vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, o importante é a gente conhecer que o emitente é esse conhecimento, né? Aquele que emite o conhecimento de transporte eletrônico. Veja, ele não emite notas fiscais. O emitente aqui não é o emissor de notas fiscais, porque quem emite a nota fiscal é quem dá a saída da mercadoria, é o remetente. Aqui, na verdade, ele emite conhecimento de transporte, porque a gente estamos falando da prestação de serviço de transporte. Pessoal, não tem um desenho para ajudar eu a entender isso aí? Mas é claro, meu querido, desenho é com nós. Eita, Tudão, bota aí na tela para a gente ver como é que funciona essa determinada situação. Olha lá, opa, caminhãozinho na tela, o remetente está aqui, ó, mandando a mercadoria para o destinatário. Se o frete for por conta do remetente, a cláusula é CIF.
Se o frete for por conta do destinatário, a cláusula é FOB. O transportador, no caso, ele tem um outro nome aqui no convênio, no ajuste 2/2008. Ele é o emitente. Emitente do que mesmo? Conhecimentos de transporte eletrônico. O remetente emite o quê? Notas fiscais eletrônicas. A nota fiscal serve para acompanhar a mercadoria. O conhecimento de transporte serve para acompanhar o serviço. Vocês entenderam, pessoal? Bom, galera, isso aqui é extremamente interessante e importante para a prova. Isso faz você entrar no mundo, né? Entra no mundo do transporte. Para você começar a entender melhor essa situação. Pessoal, como é que eu faço uma ligação do remetente com o destinatário? Ah, meu querido, tem que fazer isso através do documento fiscal. É claro que o remetente e o destinatário tem que aparecer na nota fiscal. A própria nota fiscal da mercadoria fala lá embaixo quem é o transportador. Fala quem é o remetente, fala quem é o destinatário e fala quem é o transportador. Então é interessante isso, né? O artigo 58A também foi alterado do convênio para botar no parágrafo primeiro o seguinte, ó. O remetente e o destinatário serão consignados no mesmo documento fiscal relativo à prestação de serviço de transporte, conforme indicado na nota fiscal quando exigida. Então, na idade, tanto na nota fiscal, que é com a mercadoria, quanto no conhecimento de transporte, que é quanto ao serviço, está lá a informação de remetentes e destinatários, tá bom? Aí ele fala duas situações interessantes também, que eu gosto de tratar aqui já com você, já para elevar o nível da turma. Porque às vezes você vai ver isso, talvez você veja em algum curso de legislação. Outro você vai ver só lá na prova, mas aqui não. Aqui, gente, já no começo do curso, a gente já apresenta importantes conceitos que vão ser levados adiante. Um deles é a subcontratação e outro deles é o redespacho. Professor, eu já ouvi falar de contrato de subcontratação, já ouvi falar de contrato de redespacho, mas nunca entendi. Você pode me explicar? Vamos lá para a telinha? Então, olha lá. Na subcontratação de um serviço de transporte, você tem uma subcontratação quando ela é firmada na origem, logo no começo, por opção do prestador de serviço de transporte em não realizar o serviço por meio próprio. Então, na subcontratação você tem, vamos fazer um teste, se você entendeu o que eu falei até agora? Nós temos um remetente de um lado, nós temos o destinatário de outro, nós temos um transportador, e desde o começo que ele foi contratado, ele vai subcontratar para um outro transportador. Isso é a subcontratação. Vou chamar o T subcontratou o T1. O subcontratante é a transportadora T e a subcontratada é a transportadora T1. Esse é o esquema da subcontratação. Qual é a diferença dela para outros tipos como o redespacho? Na subcontratação, você está subcontratando desde o início. Seja porque, a princípio, não tem veículos automotores para fazer aquele determinado transporte, seja porque o outro, a princípio, está com mais condições de atender aquele pedido. Então, a própria contratada, no caso, a transportadora T, ela subcontrata para a T1 fazer todo o serviço de transporte. Agora, quem emite o documento fiscal? A contratada, a T. Então, a T emite o documento fiscal e no campo de observações, nas informações complementares, informa que quem está fazendo é o caminhãozinho tal da T1, que está fazendo aquele serviço de transporte por ela. Você entendeu? Então, na subcontratação, desde o início, fica tudo vinculado à empresa T. E desde o início, ela manda a T1 fazer o serviço para ela. Tudo bem aqui o esquema? Professor, a gente sempre... Eu falo assim, estudar com tudão é cada enxadada uma minhoca. Porque a gente está procurando o quê? Fatos geradores de questões na sua prova. Então é cada enxadada uma minhoca aqui, meu querido. Firme no propósito, tá certo? Parágrafo 3º. Redespacho. É o contrato entre transportadores em que um prestador de serviço de transporte, que é o redespachante, contrata outro prestador de serviço de transporte, que é o redespachado, para efetuar a prestação de serviço de parte do trajeto. Então, na idade, acontece no redespacho, já é diferente. Você, a princípio, contrata para fazer parte do trajeto. Vou fazer o mesmo desenho para a gente manter a mesma linha de raciocínio. Então, o remetente está aqui, o destinatário está aqui e o transporte tem duas partes, até aqui e depois até aqui. Nessa primeira parte, o transportador vai fazê-lo. Então, ele vai usar o seu conhecimento de transporte eletrônico. Na segunda parte, foi redespachado para que o transportador T1 faça
Aí o conhecimento de transporte eletrônico vai ser do T1. Vou chamar de conhecimento de transporte eletrônico 1. Então esse é o redespacho, quer dizer, durante o trajeto eu contrato alguém para fazer uma parte do serviço de transporte. Não é desde o início e não é de todo o trajeto, é só de parte do trajeto. Diferenças da subcontratação. Subcontratação contrata desde o início, redespacho, não. Diferença da subcontratação. Subcontratação é para todo o trajeto, redespacho, só para parte. Vocês entenderam? Guarda esses dois aí e a gente leva para a prova, tá bom? Outra diferença, na subcontratação, a nota fiscal, o conhecimento de transporte, é do primeiro subcontratante. No redespacho, cada um responde pela sua obrigação acessória, porque cada um faz parte do trajeto. Fechou as três únicas diferenças desses três contratos e parte para cima, meu querido. Nós vamos detonar, nós vamos invadir. Território nacional é para nós mesmo. É vaga atrás de vaga. Professor, mas o senhor falou um monte de coisa aí, mas o senhor não falou uma coisa importantíssima a respeito do tema, que é o transporte não é toda hora tributado pelo ICMS. Tem transporte que também é tributado pelo município. É verdade. E aí você vai ter que saber, na hora da prova, a origem e o destino que foram contratados para fazer aquele serviço de transporte. Vou falar de novo. Você tem que saber, na hora da prova, a origem e o destino que foram contratados para fazer aquele serviço de transporte. Aí sim, você leva a informação para a prova. Professor, dá uma luz aí pro ceguinho. Fechou, meu querido? Vamos lá. Prestação de serviço de transporte. Quanto ao serviço de natureza intramunicipal, ou seja, dentro do município, incide o ISS, grupo 16 da lista de serviços, né? A incidência do transporte intramunicipal é somente do ISS, é matéria do ISS. Agora, se você começa num município e termina no outro, como é que o município vai regular essa situação? Já enroscou, né, professor? Por isso que o intermunicipal é diferente do intramunicipal. O intermunicipal e o interestadual, aí sim, são de competência do ICMS. Serviço de natureza interestadual. Serviço de natureza intermunicipal. Incide o ICMS. Fechou? Aí sim, professor. Agora eu entendi como é que funciona essa jogada aí para a gente poder levar para a prova. Quer dizer, na Constituição Federal fica claro isso, mas nas provas de concurso eles adoram relembrar. Por exemplo, a seguinte pergunta: incide ICMS sobre todo o serviço de transporte. Calma lá. Se for intramunicipal, não. Então tem exceção. Então esse negócio do todo, basta algum para negar o todo, não é assim? É direito tributário ou legislação tributária envolvida com raciocínio lógico matemático. Mas a gente tem que estar antenado a respeito desse assunto, não é verdade? Professor, tem uma outra coisa que me causa estranheza. Aquela afirmação em alguns estados, que tem no regulamento próprio do estado, de que existe um tal de transporte carga própria. Você pode explicar isso para mim, Tudão? Claro, meu querido, veja lá. Exemplo, só é possível a cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte quando um terceiro é contratado para realizar o serviço. Então, toda vez que você for pensar em serviço de transporte, você pensa sempre na triangulação aqui, ó. Remetente, destinatário, transportador, emitente. Fechou? Você consegue guardar os três aqui? Então é assim que você vai pensar para a prova. Quer dizer, se você encontrar os três na questão, você está diante de uma situação onde provavelmente você tem, né, a incidência do nosso ICMS. Só vai precisar saber se o remetente está num estado e o destinatário em outro, ou se o remetente está no município e o destinatário em outro. Agora, veja lá, se o próprio contribuinte que vendeu ou que comprou a mercadoria faz o transporte em seu veículo, não há o que se falar sobre o nascimento da obrigação tributária de pagar o ICMS referente ao transporte. Então, vou falar de novo. Se o próprio contribuinte que vendeu ou que comprou, ou seja, o remetente ou destinatário, for aquele que vai fazer o transporte no seu veículo, não há o que falar sobre o nascimento da obrigação tributária de pagar o ICMS referente ao transporte. Vamos chamar esse transporte de transporte carga própria. Então não incide, guarda isso, não incide ICMS sobre serviço de transporte carga própria, porque não tem contrato de locação de serviço, não tem uma obrigação de fazer prestada por um terceiro, tem uma relação seletista, é um empregado que você está contratando para prestar o serviço. Você entendeu? Entendi, professor. Importante para a gente levar para a prova. Então, olha só. Guarda lá. Cuidado. Sobre transporte de carga própria, não incide ICMS sobre serviço de transporte. Mas tome cuidado. Agora um detalhe aqui. Você vai lá na Lei Candir,
né, o artigo 13, parágrafo 1º, lá que vai falar a respeito daquilo que entra na base de cálculo do ICMS em todo o Brasil, o valor da operação, e você vai ver que esse transporte, mesmo não tendo a incidência do ICMS sobre o serviço, porque não há uma contratação, ele é um custo ou uma despesa para levar a mercadoria até o destino, porque você de alguma forma tem que pagar o empregado. Então, você contratou um caminhão para sair de Minas Gerais até o Amapá. E aí vai sair essa mercadoria interestadual. E aí você vai fazer o seguinte, você vai contratar, mas não vou contratar ninguém não, vou pegar o meu caminhãozinho para ir para lá. Beleza. Você pegou o teu caminhão, vai chegar um momento lá que vai chegar de balsa, porque tudo que entra no Amapá é de balsa. Mas de qualquer forma você tem esse transporte multimodal e aí você vai levar o seu caminhão até um determinado local. Tem incidência do ICMS nessa situação? Não. Mas todo o custo para você levar a mercadoria até lá vai entrar na base de cálculo do ICMS sobre a mercadoria. Então, mesmo que o frete seja carga própria e tenha um custo que não tem incidência do ICMS sobre o serviço, pode sim entrar na base de cálculo do ICMS sobre a mercadoria. Você pode completar isso naquele slide, professor? Claro. Cuidado. Pode entrar na base de cálculo ICMS mercadoria. Tudo bem? Então, guarda essa informação para a gente levar para a prova. Fechou? Professor Tudão, então, o que acontece aqui com o ICMS sobre o serviço de transporte? Para a gente poder fechar o nosso raciocínio. Remetente indústria A, destinatário comércio B, emitente transportador C, incide ICMS sobre o serviço de transporte. Tudo bem? Então, olha lá. Se cair na prova assim, facinho de ver, hein, professor? Sem problema algum. Eu estou entendendo claramente que é fácil de eu entender essa situação e levar para a prova. Remetente, né? Destinatário, transportador ali no meio caminho, está fácil de eu entender como é que eu levo para a prova. Agora, em compensação, isso aqui não dá. Ó. Remetente indústria A, comércio B destinatário, mas o transportador não é, na idade, um terceiro. Ou é o próprio remetente, ou é o próprio destinatário. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte. Tudo bem? Neste caso, em especial, não vai haver incidência do imposto. Por quê? Porque não é uma contratação de uma locação de serviço. Eu não estou fazendo uma obrigação de fazer onde eu contrato alguém para fazer esse serviço. Na verdade, eu estou pegando o meu empregado, o meu caminhão e mandando ele fazer. Vira até custo da mercadoria, mas não entra com ICMS sobre serviço. Mesmo que a indústria A esteja no Amapá, a indústria B esteja em Minas Gerais, mesmo assim, ainda assim, não teremos a incidência do nosso tributo. Tudo bem? Fechamos nosso raciocínio? Levamos para a prova? Sim, professor Tudão, eu entendi tudão dessa vez. E eu agradeço a você por essa aula sobre conhecimentos iniciais sobre o serviço de transporte. Fiquem com Deus, bons estudos. Vamos detonar, galera! E até a próxima.